Se você não controla a sua mente, alguém vai controlar por você. Não é uma frase motivacional, não é metáfora, não é exagero retórico criado para impressionar. É uma lei silenciosa que governa destinos inteiros, sem pedir permissão, sem se anunciar, sem deixar marcas visíveis no momento em que age. A mente humana não nasce livre, ela nasce impressionável. Desde cedo, ideias são repetidas até parecerem verdade, crenças são impostas até parecerem escolha. Limites são apresentados como fatos, até que ninguém mais questione de onde vieram, quem os criou e por que razão você os aceitou. E aos poucos, sem um momento claro de rendição, sem uma decisão consciente de abdicar, a maioria passa a pensar dentro de fronteiras que nunca escolheu. Aquilo que começa como influência termina como prisão, e o mais cruel é que a cela não tem grades visíveis. Ela tem o rosto das pessoas que você respeita, a voz dos que você amou, a aparência de bom senso. Uma mente que não é treinada aprende a obedecer. Obedece ao medo antes de agir. Obedece à dúvida antes de decidir. Obedece à opinião alheia antes de confiar em si mesma. Obedece à memória do passado antes de avaliar o que o presente realmente oferece. E quando a mente obedece, a vida segue exatamente o mesmo padrão, sem exceção, com uma precisão que assusta quem para observar. O problema não é que as pessoas sejam fracas. O problema é que nunca lhes ensinaram que a mente precisa ser governada, deliberadamente, diariamente, com intenção. Ou ela será governada por forças que não têm nenhum interesse no seu crescimento. Observe ao seu redor com honestidade. Pessoas trabalhando duro, se esforçando genuinamente, tentando avançar e permanecendo no mesmo lugar ano após ano, com histórias diferentes, mas resultados perturbadoramente idênticos. Não é falta de capacidade. Não é falta de inteligência, não é conspiração do universo contra elas. É falta de controle mental, é ausência de soberania interna. Quem não decide no que acreditar acaba acreditando em tudo o que escuta com frequência suficiente. Quem não escolhe seus pensamentos acaba vivendo pensamentos que não lhe pertencem e construindo, tijolo por tijolo, uma vida que também não lhe pertence. Existe uma disputa constante pela sua atenção, não aleatória, não ingênua, estratégica, calculada, refinada ao longo de décadas de estudos sobre como a mente humana funciona e como ela pode ser direcionada. Porque atenção controlada é destino controlado. Uma mente dispersa aceita qualquer direção que se apresente com confiança suficiente. Uma mente exausta aceita qualquer narrativa que alivie o peso de pensar por conta própria. Uma mente confusa aceita qualquer limite que soe razoável na voz de alguém que parece saber mais. Nada disso é acidental. Nunca foi. A maioria das pessoas vive reagindo. Reage às notícias, às circunstâncias, às emoções do momento, às opiniões de pessoas que também estão reagindo, em uma cadeia interminável de reações que ninguém iniciou conscientemente e ninguém sabe exatamente como interromper. Acorda todos os dias respondendo ao mundo em vez de moldá-lo internamente. Deixa que o ambiente dite o humor. Deixa que as circunstâncias ditem as decisões. Deixa que o medo dite o ritmo. E chama isso de normalidade. Mas normalidade, na maioria das vezes, é apenas uma forma socialmente aceita de escravidão mental. Tolerada porque é compartilhada. Invisível porque é comum. Perigosa exatamente porque parece inofensiva. Autodomínio não é força bruta. Não é silenciar a mente à base de esforço e tensão. Não é reprimir o que se sente até explodir de outra forma. É vigilância. É a capacidade de observar o próprio pensamento antes de obedecê-lo. É perceber, antes que o dano se instale, antes que a decisão errada seja tomada, que todo pensamento repetido se transforma em crença, que toda crença sustentada molda comportamento, que comportamentos repetidos, dia após dia, semana após semana, ano após ano, constroem destinos inteiros. Não são os grandes momentos que definem uma vida, são os pequenos pensamentos habituais que ninguém vê. São as crenças silenciosas que operam nas sombras de cada decisão. São os padrões mentais que se repetem enquanto a pessoa jura que está tentando mudar. Quem não governa a própria mente entrega o volante da própria vida, sem assinar nada, sem perceber a transação, sem saber exatamente quando perdeu o comando, só percebendo, anos depois, que o destino que chegou não foi o destino que escolheu. E enquanto isso acontece, silenciosamente, sem drama, sem anúncio visível, alguém pensa por você, alguém decide por você, alguém escolhe por você.
O mercado escolhe o que você deseja, a mídia escolhe o que você teme, o ambiente escolhe o que você acredita ser possível, e o destino que se forma não é o seu. É o destino de quem soube controlar a mente que você deixou sem dono. É o resultado de forças que nunca tiveram qualquer compromisso com o que você veio ao mundo para construir. E a pergunta que fica, a que dói porque não tem resposta fácil, é esta: por quanto tempo mais você vai permitir isso? Toda mente que não é governada será governada. Toda mente que não é disciplinada será usada. Toda mente que não desperta será conduzida, com eficiência, com paciência, com indiferença total ao seu potencial, para um destino que nunca escolheu. Isso não é pessimismo, é a mecânica silenciosa da realidade, e ignorá-la não a torna menos verdadeira. E aqui está o que a maioria não compreende, e o que ninguém tem coragem de dizer claramente. Controlar a mente não significa eliminar pensamentos negativos. Não significa viver em estado de positividade forçada que nega a realidade. Não significa fingir que o medo não existe ou que a dúvida nunca aparece. Significa não permitir que eles assumam o comando das suas decisões. Significa escolher antes de reagir. Pensar antes de aceitar. Questionar antes de obedecer. Avaliar antes de internalizar como verdade o que foi apenas repetido com frequência suficiente. É um trabalho interno, diário, silencioso, sem aplausos, sem validação externa, sem ninguém presente para confirmar que você está no caminho certo. Que exige disciplina quando a vontade desapareceu, constância quando os resultados ainda não aparecem e, principalmente, coragem. Coragem para confrontar hábitos antigos que se tornaram confortáveis demais para serem questionados. Coragem para olhar para padrões que carrega há anos e admitir, com honestidade brutal, que eles não estão servindo ao futuro que você diz querer. Coragem para romper com narrativas que a família reforça, que os amigos validam, que a cultura celebra como sabedoria, mas que no fundo são apenas medos coletivos com nomes mais respeitáveis. Coragem para assumir responsabilidade total pelo que se pensa, pelo que se sente, pelo que se decide, sem a muleta conveniente de culpar circunstâncias que, em muitos casos, são reflexo direto de escolhas internas que foram evitadas. Porque assumir esse controle é profundamente desconfortável, mas não assumir é silenciosamente devastador. E a devastação silenciosa é a mais perigosa, exatamente porque não dói o suficiente para forçar uma mudança imediata. Existe um preço invisível pago por quem evita esse trabalho. Ele não aparece imediatamente, não chega com urgência, não bate na porta, não exige atenção. Chega em parcelas, sutis, acumuladas ao longo de meses, de anos, de décadas de pequenas abdicações que sozinhas pareciam insignificantes. Cobra juros na forma de frustração que não tem nome claro, mas que está sempre presente. Na sensação persistente de potencial desperdiçado que aparece e desaparece sem nunca ser completamente resolvida. Na percepção incômoda que surge nos momentos mais silenciosos, antes de dormir, nos finais de semana vazios, nos aniversários que passam, de que a vida poderia ter sido maior, de que você poderia ter ido mais longe, de que em algum momento, sem perceber exatamente quando, você parou de avançar e começou apenas a manter. E aqui surge uma verdade ainda mais profunda e mais difícil de encarar sem desviar o olhar. Quando você não controla sua mente, não apenas obedece, você começa a pensar pequeno. E pensar pequeno é a forma mais lenta e mais aceita de autodestruição que existe. Você aceita menos do que poderia porque se acostumou a pedir pouco e a interpretar essa modéstia como virtude. Você reduz sonhos para caber em expectativas alheias e chama isso de maturidade, de responsabilidade, de ter os pés no chão. Você confunde prudência com medo e não percebe a diferença porque o medo aprendeu a se disfarçar muito bem. Você confunde realismo com resignação e chama de sensatez o que é, no fundo, desistência com vocabulário sofisticado. Você confunde sobrevivência com estabilidade e para de questionar se o que chama de vida é realmente o que decidiu construir, ou apenas o que aprendeu a tolerar. Pensar pequeno não parece perigoso no início. Parece seguro, parece responsável, parece até a escolha inteligente diante de um mundo imprevisível. Mas ao longo do tempo, esse pensamento encolhe decisões com uma lentidão que impede o alarme de soar.
Limita ações antes mesmo que sejam tomadas. Filtra oportunidades antes mesmo que sejam avaliadas. Reduz o alcance da própria vida de forma tão gradual, tão imperceptível, que quando a pessoa finalmente percebe, já normalizou um horizonte que é uma fração do que poderia ter sido. A mente que pensa pequeno não apenas obedece ordens externas, ela cria suas próprias prisões, constrói seus próprios tetos, inventa suas próprias razões para não avançar e as defende com uma inteligência que, direcionada para o crescimento, teria construído algo extraordinário. E quando a mente se limita, o destino encolhe junto, silenciosamente, gradualmente, de forma quase imperceptível, até que um dia você olha para trás e percebe a distância entre quem você é e quem poderia ter sido se tivesse governado a mente em vez de deixá-la ser governada. É por isso que controlar a mente é apenas o primeiro passo, necessário, inegociável, absolutamente fundamental, mas apenas o primeiro. O próximo é perceber o quanto você tem permitido que sua mente opere abaixo da própria capacidade e por quanto tempo isso tem sido verdade. O quanto você tem aceitado menos e construído argumentos cada vez mais sofisticados para justificar essa aceitação. O quanto você tem negociado seus próprios sonhos em troca de uma paz que não é paz, é anestesia. Em troca de uma segurança que não é segurança, é estagnação com nome mais confortável. Essa é a conversa que precisa acontecer agora, não amanhã, não quando as circunstâncias melhorarem, não quando você se sentir mais pronto, agora. Porque o próximo vídeo vai diretamente ao coração disso. Ele se chama Você está pensando pequeno demais e isso está custando sua vida. Porque controlar a mente é essencial, mas expandi-la, além dos limites que foram impostos sem sua permissão, além das fronteiras que nunca escolheu, além de tudo o que foi chamado de realismo, quando era apenas medo com o nome mais apresentável, isso é o que realmente muda tudo. Não gradualmente, não com o tempo, com uma ruptura que começa exatamente no momento em que você decide que pensar pequeno não é mais uma opção. Clique agora. Essa conversa ainda não acabou, e a parte mais importante está prestes a começar.